Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação de jovens e adultos. Isso mesmo, a educação de jovens e adultos é aquela educação direcionada a esse público, mas nesse caso aqui do EJA, a gente está falando dos anos iniciais, da alfabetização, do ensino fundamental e o ensino médio, que são formatos, de educação diferenciados para atender a demanda adulta. É um artigo muito interessante, publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, por alunas e professores também do curso de pedagogia. E a gente vai fazer aquele exercício básico de compreender quem são os autores. Então, vendo aqui na Núcleo, a gente pode ver o título: Educação de Jovens e Adultos, Aspectos Teóricos e Metodológicos, abordado aqui pela Morgana, que é a autora correspondente. O que é o autor correspondente? Mesmo quando o material tem vários autores, todas as revistas solicitam que um autor, para não ficar aquele monte de autor pedindo informação do material, encaminhe e se responsabilize pelos processos de idas e vindas, pela comunicação com a revista. Isso a gente chama de autor correspondente. O autor correspondente sempre vai aqui em cima e a data aqui do cadastro e da publicação do material. Aqui nós temos o número DOI e a organização do material total. Aqui tem o resumo, a introdução, conhecendo a prática da EJA em Lages, Santa Catarina, o perfil, a alfabetização, os aspectos teóricos metodológicos, os métodos utilizados para alfabetizar, as considerações finais e as referências. Então, a gente já viu que é um artigo aqui que vai trabalhar na EJA, dando um cenário para a gente aqui em Lages. Só pela organização do material a gente já consegue ter algumas pistas. Os autores, ou as autoras. Então, a gente tem aqui a forma de citação. Se você estiver trabalhando com esse material, é só copiar aqui e colar desta forma, que é a citação ABNT. O artigo original falado ou escrito, ou o resultado do estudo da Daniela de Jesus, da Juliana Lopes, da Morgana Costas, da Sadi Bastos, Ricardo da Silva Bastos, tá? Geraldo Augusto Lopes e Lúcia Secato de Lima. Então, são os autores que participaram desse estudo. Aqui nós temos a informação sobre esses autores. Então, a gente tem aqui, as 3 primeiras alunas são graduandas, em pedagogias, como é um artigo de 2020, então agora elas já são pedagogas, já devem estar na sala de aula. A orientadora, que possui mestrado em educação, especialização em desporto coletivo e graduação em educação física. O orientador, que ele é doutor em antropologia social, também com mestrado em antropologia social, especialização em educação em movimentos sociais, especialização em educação popular e também está fazendo pós-doutorado em educação, graduação em teologia e ciências sociais. E a outra orientadora, ela também possui doutorado em engenharia ambiental, mestrado em educação, especialização em metodologia da pesquisa, especialização em educação e aperfeiçoamento em biotecnologia. Então, a gente pode ver que é um material que, embora tenha sido feitas na época por 3 graduandas, tem um aporte muito grande dos professores que são mestres e doutores para a execução desse estudo. E o que elas trazem aqui? A gente vai fazer, fizemos o exercício, então, de conhecer um pouco melhor os autores. Agora vamos entender o que o material traz. No resumo do artigo, nós temos o seguinte: este artigo tem a finalidade de refletir acerca da alfabetização de jovens e adultos desenvolvida na cidade de Lages, estado de Santa Catarina, no que concerne ao conhecimento das metodologias de ensino desenvolvidas e descrição das dificuldades encontradas pelos educadores em sua prática de alfabetização. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, descritiva, incluindo trabalho de campo com a realização de uma entrevista estruturada com a professora regente do curso de alfabetização de jovens e adultos, e preenchimento de um formulário organizado por eixo, com 10 estudantes contendo o perfil da alfabetização
e aspectos teóricos metodológicos. O embasamento teórico está referenciado em autores como Brandão et al., Ferrares, Fonseca e Paulo Freire, entre outros. A análise dos dados recolhidos demonstrou a relevância da formação continuada dos professores que atuam com esta modalidade de ensino, tendo em foco a área da andragogia, ou seja, atentar para as especificidades das práticas educativas singulares e estratégias distintas com vistas ao preenchimento de lacunas na aprendizagem e uma educação cidadã. Então, é claro, aqui logo no resumo, os autores estão deixando claro como foi feito a pesquisa com os professores, com os alunos e chamam a atenção não só para a necessidade de uma formação continuada dos educadores, mas também da singularidade do processo do ensino e aprendizagem de jovens e adultos, que devem e requerem uma atualização apropriada de acordo com o perfil socioeconômico, de acordo com o perfil cultural, dentre outras questões que são singulares ao meio. Por isso que esse estudo vai ser muito interessante. E aqui na introdução, as autoras ou os autores trazem uma perspectiva sobre a educação de jovens e adultos, as suas dificuldades na história do país, embora a gente tenha ainda crescido bastante com relação à alfabetização, ao ensino fundamental e até mesmo ao médio, a gente ainda encontra nas cidades grande parte não, uma boa parte dos adultos que não tiveram essas oportunidades e agora voltam ao ambiente escolar, à sala de aula, para recuperar aquele tempo. Só que os professores que vão direcionar o ensino para essa parcela adulta não podem mais seguir o mesmo processo de ensino de uma criança, afinal de contas são adultos. E aqui as autoras colocam sobre conhecendo a prática da EJA em Lages. Durante o processo de pesquisa na EJA em Lages, Santa Catarina, foram utilizadas duas técnicas para a coleta de dados. Com a professora regente da turma, foi realizada uma entrevista estruturada e com 10 estudantes um formulário. Todos os envolvidos nessa pesquisa são moradores de Lages. A professora possui graduação em pedagogia e pós-graduação em especialização em educação especial e há 2 anos trabalha na modalidade da EJA e é admitida em caráter temporário. As perguntas que introduzem os gráficos foram divididas por eixos: perfil, alfabetização, aspecto teórico-metodológico e avaliação, tendo como objetivo conhecer como ocorreu a alfabetização na EJA e as suas dificuldades. No decorrer das análises, será explanado também sobre as respostas da professora participante, fazendo a relação com a informação coletada junto aos estudantes. E aqui a gente vê que 60% dos alunos dessa coleta de dados são femininos, é da parcela feminina, 40% são masculinos. A faixa etária das pessoas, então, foram investigadas que buscaram o EJA e que participaram desse processo são 10% de 15 a 25, 20% de 26 a 36 anos, 30% de 37 a 47 e 40% de 48 a 58. Então, a gente vê aqui somando uma parcela de 70% de adultos, né, acima de 37 anos. E aqui a gente tem a profissão, né, quem são essas pessoas desse grupo específico que buscaram educação depois de certa idade. Então, a gente tem 49% do lar, 24% que trabalham com serviços gerais, 12% autônomo e 15% não trabalha. E aqui a gente tem a demonstração com relação ao ano, né? Qual é o ano que parou de estudar antes de voltar? Então, 10% parou no primeiro ano, então quase não, do ensino fundamental. 30% pararam no segundo ano, 10% no terceiro ano, 30% no quinto ano. A gente acredita que essa faixa está bem ligada àquela antiga quarta série, 10% no sétimo e os outros anos, e 10% nunca estudou. Então, a gente tem ali uma grande porcentagem que chegou aí na escola, 90% foi da escola e em algum momento da vida parou de ir.
Aqui a gente também tem o porquê desistiu de estudar, e a gente tem a grande maioria aqui que precisou trabalhar, 38% parou de estudar porque precisava trabalhar. Dificuldade com a aprendizagem, a gente tem 25%, ciúmes do marido, 13%, bullying, 13%, e para fazer tratamento na mão, deficiência ou algum tipo de deficiência, 13%. E aqui mais para frente a gente tem o que fez retornar à escola, muito interessante, 50% quer melhoria na condição de trabalho, 30% conseguir um emprego, 10% tirar CNH e 10% dificuldade de chegar à escola. Então, tinha dificuldade, agora já consegue, começa então a percorrer esse caminho do ensino. O recurso utilizado para alfabetizar é adequado? Todos concordam que os recursos são adequados, os materiais também utilizados foram, a grande maioria, livro, xerox, caderno e quadro. Então, a gente tem aqui uma dinâmica, né? Dificuldade de se manter em sala de aula. Então, quais são as maiores dificuldades? Também é apresentado aqui, associar o trabalho à família e escola, 20%. Locomoção até a escola, 30%, condição financeira, dificuldade de aprendizado, 10% e 30% não tem nenhuma dificuldade. O que o motiva a estudar é 70% na aquisição de novos saberes, melhor condição para a família, 20% e 10% crescimento pessoal. Com relação à professora, as notas ficaram entre nota ótima e boa, 80% ótima, 20% boa. E aqui a gente tem os dados gerais do trabalho. Então, para as considerações finais, os autores trazem, né? É importante você ler esse material porque você vai ver, eu coloquei aqui os gráficos quantitativos, né? Para você conhecer mais esse perfil, mas no decorrer do artigo tem as falas da professora colocando as dificuldades. Os estudantes demonstraram a sua identidade de pessoas e estudantes extremamente diversas. No que diz respeito ao gênero, motivos de retornarem ao EJA, as condições socioeconômicas de empobrecimento, estando aí o principal motivo do retorno ao estudo, melhorar a renda e as condições de vida. O diálogo com a professora, agregado aos aportes do referencial teórico, permitem afirmar que existem lacunas para se alcançar uma educação de melhor qualidade e melhorias no processo de ensino e aprendizagem da modalidade do EJA em Lages, Santa Catarina. A formação continuada para professores desse público, ao delimitar o conhecimento apenas da experiência, desafiado na busca de novos saberes e fazeres na área da educação, na busca de novos saberes e fazeres na área de atuação, agregado à condição que admitem em caráter temporário, impõe-se a necessidade de maior atenção e investimentos na educação de jovens e adultos, uma modalidade de educação que detém um amplo público, que ainda não exercita a educação como um direito de todos, um dever do Estado. Então, a gente acaba a apresentação desse material, lembrando que é um material muito interessante, toda pesquisa prática, ela possui seu charme especial, porque a gente conhece realidade, pode tirar aí comparativos, até mesmo para desenvolver estudos regionais e, assim, promover políticas públicas direcionadas. Convido, então, que você veja esse material na revista Núcleo do Conhecimento. Não se esqueça de já deixar seu comentário. A revista também tem aqui a parte de deixar o comentário para você interagir com os autores, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!